quase noite, já são 5 e um pouquinho, não é? Como é que vocês estão, amados e amadas idolatradas, salve, salve. Nós estamos bem, estamos com um final de semana muito maravilhoso. Veio o filho que estava fora do Brasil, está aqui em casa, e veio a filha com a nora, e veio a outra filha, enfim, veio todos os filhos menos um, com a esposa e com aquelas duas crianças que estavam aqui, né? E o outro menino, o filho deles está aqui em nossa casa. Eu espero que vocês estejam bem, né? Estamos gravando mais um vídeo para vocês. Nós tivemos pouca visualização naquele que eu falei almoço da semana, mas aquele almoço da semana tem uns pulos do gato que serve para muita gente, que muita gente não sabia. Então assistam para vocês verem. Assistam, compartilhem, deem um like. Isso faz com que o canal cresça e a gente possa ser motivado. A gente é motivado quando as pessoas têm a reação de dar o like, assiste ou dá o like. Né? Antes de assistir, já dá o like. Assista, compartilhe com um amigo. Veja lá como conquistar juntas aí os números que nós precisamos para o canal, tá bom? Hoje nós vamos fazer agora à tarde, para o lanche da tarde, para a reunião familiar, uma torta de banana. A forma é bem grande porque nós temos 2 comilão aqui agora que comem bastante doce, né? Ontem eu fiz um brownie ainda, vai tomar com sorvete. E hoje nós vamos fazer a torta de banana. Ela foi 32 bananas, eu contei até inclusive quantas bananas foram, porque a forma vai ser bastante grande. Então nós vamos fazer uma massa diferenciada. Então, torta de banana, a gente pode fazer torta de banana só de farofa, ou aquela que a gente coloca no caramelizado no fundo da forma, ou a massa podre, como se fala, né? Mas hoje a nossa massa de hoje é uma massa podre completamente diferente. Então eu vou cortar tudo aqui e depois a gente volta. Então assim, nós vamos colocar aqui duas, e três canequinhas, xícaras. Isso aqui é bastante, né? Mas aqui é bastante ali também. Então vamos colocar uma de açúcar. Vamos colocar aqui. E vamos colocar aqui também uma ou quase 2 de maisena, tá? Então nós vamos colocar aqui, a diferença tá aqui. Aqui. Porque geralmente é assim, ó, vai muita margarina, né? Então a gente vai quase, por exemplo, aqui nessa parte deveria ser um pote quase dessa aqui da margarina. Então nós vamos colocar 2 colheres bem cheias de margarina, tá? Então aqui a gente vai mexer até onde com a mão e depois vai mexer com o fermento que tava aqui. Aqui, deixa eu pegar aqui uma colher, só um minutinho. Uma e quase 2 e vamos lá agora. Agora é a hora que a gente coloca a mão na massa.
Ó, a massa já tá ficando. Então, assim, se for uma forma pequena, põe lá 20, 22 bananas, né? 24 bananas, 2 dúzias. Aí põe lá uma xícara, em vez de 3 de trigo, põe a 2 de trigo, põe o açúcar, você diminui só um pouco, põe uma xícara menos um pouquinho do que uma xícara, né? Mas o resto, aí você coloca o requeijão e coloca a margarina, só uma colher, né? Olha, a massa já está completamente linda. Esse ovo aqui é um ovo que a minha amiga Zoraide, que é a sogra do meu filho, cada vez que eu vou lá, essa vez que eu fui no sítio, eu ganhei bananas, são essas bananas que nós estamos fazendo. A banana é doce como nunca. Ganhei dúzia de ovos caseiros, ganhei aipim, ganhei... Então, ela traz um bocado de coisa pra mim, né? Então, olha como tá essa massa amarelinha. A massa está amarelinha porque simplesmente é um ovo caipira, caipira de verdade. Olha lá, tem ovinho azul, tem tudo, que foi a minha amiga Zoraide que deu. Obrigada, Zoraide. Espero que você assista. E olha que linda a massa. Olha que linda a massa, meninas. Tá vendo? Então agora eu vou untar a forma. Depois que eu untar a forma, vocês sabem o que é untar a forma. Vou limpar aqui, né? Aqui em cima e vou untar a forma. E aí depois a gente volta pra colocar lá, tá bom? Geralmente a gente coloca um pouquinho de sal em cada bolo. Eu não sou boa de bolo, meninas. Não. Comida normal, arroz, feijão e outras coisas, mas bolo, de torta, essas coisas assim, não sou chegada, não sei fazer, não sou boa nisso. Mas você põe um pouquinho de sal, né? Aqui a gente pôs o requeijão. Não tem nada de sal, o requeijão é salgadinho. Fica maravilhoso, a massa fica fantástica, tá bom? Então vamos até daqui a pouco. Beijo! Ó, meninas, já comecei a colocar na forma aqui, né? Então assim a gente já, é bem rapidinho daí pra fazer. Como vocês veem, a forma é bem grande, tá? Então isso aqui dá... A gente vai fazendo assim, né? Vai modelando conforme a nossa mão aqui. Como a nossa mão é quente, ela vai derretendo a massa e vai conseguindo... Não fica aquela massa grossa, que em vez de você comer a torta de banana, você come torta de massa, né? Banana, né? Então assim... Eu espero que vocês estejam todas bem, vocês todos, meus amigos, minhas amigas, todos estejam bem. Eu gosto muito de ouvir as mensagens, de falar das mensagens no final do vídeo. E espero que vocês também gostem, assistam até o final, porque cada mensagem é uma mensagem inspirada. É uma mensagem para nós, uma mensagem para nós melhorarmos. Às vezes a gente precisa... Como eu falei daquela moça lá, era da Casas Bahia, a moça falou, era tudo que eu precisava ouvir hoje, não é? Então, às vezes, nós precisamos, né, de alguma coisa que seja, que venha com sabedoria para nossas vidas, para que nossas vidas, aquele nosso dia fique ameno, né? Fique mais leve, porque às vezes parece que é tudo tão pesado, né? Então, olha que massa é essa, Massa maravilhosa, amarelinha, né? Eu já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Vou ensinar pra vocês como é que faz os lados, tá? Ó, você faz as mãozinhas e vai. Ó. Gente, vou ter que lavar a mão, tá? Vamos lá. Ó, você faz isso aqui, ó. E aí você coloca aqui e com a mão você vai, ó, esticando, ó. Tá vendo, ó? Ó. Ó. Ó, tá vendo? Vai esticando. Como é que vocês passaram um final de semana?
nosso aqui foi inesquecível. Depois de tanto tempo, reunir a família. Os últimos saíram daqui, saíram 11 horas da noite, chegaram às 4 da manhã, porque passaram em Curitiba para deixar a filha que faz faculdade e que mora em Curitiba. E a filha casada também, que é a Rebeca, também mora em Curitiba. Para depois ir para Paranaguá, né? Isso que é amor, isso que é família, né? Não se importar de buscar a filha em Curitiba para vir para casa da avó. Isso é meu genro maravilhoso, que eu amo de paixão. Chegaram em casa, diz que foram até meia-noite, eles só ouvindo músicas espirituais, músicas da igreja. Mas depois de meia-noite colocaram para quebrar, brincando e cantando dentro do carro. Chegaram às 4 da manhã em casa, numa boa, né? Isso é família, pessoal, isso é amor, né? Isso é viver, isso é manter a chama do amor acesa. A minha mão fica grudando, meninas, eu tenho que estar toda hora lavando. Eu podia até pôr, na verdade eu poderia colocar trigo, né? Mas eu não, aí resseca a massa. Aí, falta um pedacinho. Ó. Estamos aqui com a massa. Aqui nós temos a banana que já foi colocado o açúcar e agora eu vou colocar a canela. Vou colocar a canela, tá? Aqui agora lá. E aí, foi maravilhoso. Era 5 horas, estávamos fazendo lanche, eram 7 horas, nós estávamos jantando, colocando tudo que sobrou na mesa do que sobrou do almoço. Pensa numa comilança. Minha filha trouxe doce de banana que eu vou fazer para vocês, doce de banana para fazer pastel com o doce de banana, que fica fantástico. Vou ensinar para vocês também como fazer. Coisa simples, sim, coisa simples. É isso que nós queremos, coisas simples pro dia a dia, né? Deixa eu lavar minha mão para poder fazer agora o que eu tenho que fazer aqui, tá bom? Daí a gente coloca assim, ó. E ó. Mas eu preciso que vocês compartilhem, meus amores. Compartilhe para que a gente possa crescer o canal. E tenha vontade, que o Senhor nos inspire a lembrar de boas receitas, de fazer boas receitas. Como essa, por exemplo, hoje, é uma receita inventada pelo Tempero e Amor, né? Aí a gente vai fazendo assim, para ela ficar com a massa, né? Então, como eu tava falando, essa massa com o requeijão já é... Esse eu não vi ninguém. Eu aprendi a fazer a torta, esse tipo de torta. Eu vou fazer cada dia uma torta para vocês, uma semana. Essa é com a massa podre e a invenção do Tempero e Amor, né? Com o requeijão, tá? Então, fica maravilhosa. Agora, eu espero que vocês gostem e fica fantástica realmente. Eu preciso de uma pedra de granito para poder fazer essas coisas, né, meninas? Porque... Opa, aqui, tira um pedacinho. Tá linda a cor. Eu acho que não dá nem pra fazer mais sem esses ovos de Zoraida. Eu nem uso pra nada, eu deixo guardando pra alguma coisa especial os ovos, né? E foi muito bom também o final de semana que nós passamos com eles lá, almoçamos com eles
com o Zoraide, com o Booker, com a nora dela, com o filho Júnior, né? Aquela nora dela muito querida, muito criativa demais, né? E foi maravilhoso também ter passado com eles lá. Agora essas tripinhas tem que ficar mais... Tem que ficar maiores, eu só não sei se eu vou conseguir. Olha lá. Aí, muito bem. Olha, meus amores, eu ponho um pouquinho de canela assim também por cima. Tem pessoas que não gostam, não precisa colocar. Tem pessoas que colocam leite condensado. Essa banana tá tão doce que eu não tenho necessidade de colocar nada. Aqui. Aí eu vou colocar no forno, depois eu mostro pra vocês como ficou, tá bom? Olha, como é que ficou a nossa torta. Vamos cortar pra ver. Aqui tem um neto que tá esperando assim, sabe? Do ladinho, que não quer nem esperar o lanche da reunião familiar. Ele quer comer a torta agora. Olha que delícia que fica. Olha, meninas, a maciez dessa massa. Olha que delícia essa massa, meninas. Com requeijão. Claro que se você não tem requeijão, você vai fazer com a margarina, mas não fica tão macia como se ficasse como se faz com o requeijão. Ela fica um pouquinho mais dura, né? Fica maravilhosa. E você pode fazer com essa massa torta de maçã, torta com abacaxi, mas só que o abacaxi tem que ter bem sequinho, porque senão ele tá em muita água, tá bom? Mas agora eu vou sentar porque eu quero agradecer tomando um chimarrão. Aprendendo com o filho que tá aqui agora, passando dias conosco, e eu aprendi uma coisa. Eu não gostava de chimarrão porque ele era muito quente. E hoje, quando ele falou, mãe, põe água para ferver, eu coloquei, ele falou, deixa eu ferver. Mãe, não se deixa ferver para nenhum chá. Quando começa a criar bolinha na água, para fazer qualquer chá que você queira colocar em cima, você desliga a água, porque senão tira o oxigênio da água e você toma água sem o oxigênio. Então faz mal, não é bom. Então, ferveu a água, tá de bolinha, aí coloca aqui. Então, e ele dentro da água, ele coloca aqui. Então ele trouxe a garrafa e ele coloca dentro dessa garrafa, ele coloca o chá que ele quer. Ele foi lá, cortou hortelã, colocou ali dentro, colocou chazinho de erva cidreira. E aí a água dali ele coloca aqui com todo esse chazinho também, tá bom? Fica uma delícia, meninas, porque fica morninho, não fica aquela água quente, tá? E assim, aqui é a torta que nós fizemos. Olha quem tá esperando ali, orando para que a gente, olha, não quer nem esperar. Tá quente, tá? Ali, ó. Então eu gostaria de agradecer a vocês, meninas, não esquecendo. Vamos lá, vamos. Você com certeza tem alguma amiga que você ainda não mandou. Pode comer, a avó não tá gravando você. Devagar. Você tem uma amiga que você não mandou, ou uma amiga que você mandou, mas não pediu para se inscrever. E essa amiga tem outra amiga. Faça isso. Você tem uma amiga que você pode mandar também para se inscrever, para que a gente possa crescer. Tá? Então nós estamos em 321. Quem sabe até o final de semana a gente chega até 340. Vamos lá? Vamos fazer essa meta juntas? E novamente, parece ser muito simples. A comida durante a semana tem lá 2 pulos do gato que vocês vão aprender, vocês vão amar. Eu não ia fazer só um almocinho, sim, alguma novidade para vocês. Tem 2 coisas que vocês vão amar: como fazer salada e como fazer um purê sem precisar cozinhar, sem precisar você cozinhar batata na panela de pressão, sem cozinhar, ou ralar a cenoura, ou que seja beterraba, e sem cozinhar. Então vocês vão ver que maravilha que é esse pulo do gato, é muito gostoso mesmo. E eu gostaria de agradecer hoje, muitos agradecimentos, o final de semana maravilhoso que o Senhor me proporcionou com os nossos filhos, nossos netos. Só faltou realmente o pai do Riquelme e a esposa, o Lourenço e a Sara. Mas todos vieram, né? Foi assim uma paciência. Meu filho, casado com a minha nora Gabi, trouxe o meu neto Moroni com a namorada, que é venezuelana, está indo para a missão. E já de lá de Paranaguá saiu para Curitiba para buscar a filha, o Adriano, com a Rebeca, né? Aí passou lá, pegou a Cora Maria, né? Porque ela estuda e faz faculdade lá. Trouxe e para voltar da mesma forma. Foi maravilhoso. Final de semana fantástico. Ele saiu daqui 11 horas da noite, foi maravilhoso. E aí estava aqui, esse filho que veio de fora só veio ele, porque os 4 netos também
de Curitiba faltaram também, minha nora querida também, porque a mãe dela tá com um probleminha de saúde, ela desceu lá na casa da mãe para ficar com os netos lá, depois eles vão descer, também faltaram. Então foram 17 pessoas, foi maravilhoso. Mas eu quero aproveitar para agradecer a minha querida Preta, que é a Aramar, pelo apoio que ela tem me dado, a minha querida amada prima Adélia, Maria Adélia, o Adriano, meu genro, a Silvia, lá dos Estados Unidos, a Nete Borges, que eu não sei de onde que ela é. Eu acho que ela é de algum lugar aqui, porque ela fala em castelhano, mas em que país que ela não sei. Josiane Steglitz, lá de Paranaguá, a irmã Regina, lá de Paranaguá também, Nádia Bittencourt, que é aqui da nossa Vila Nova, maravilhosa, ela, a mãe e o pai, eles estão sempre lá apoiando o canal. Simon, nosso querido e amado professor de francês, maravilhoso, agora com a filhinha fantástica, a esposa. A irmã Sônia, né, a dona do canal Receitas da Vovó Sônia, que é muito querida também. A irmã Regina, esposa do irmão Araújo, que eu amo esses dois, eles fazem parte da minha vida, a história da minha vida. A irmã Nelly, minha amiga do coração. A irmã Rosana, fantástica, com os filhos fantásticos. Com o irmão Ricardo, com a esposa, eu amo de paixão. Rosana Bento, minha prima. Ana Nery, minha presidente da Sociedade Socorro, maravilhosa. Nelly Araújo, deixe-me ver mais. Vera Garcia, minha querida amiga, minha menina que foi babá da Leilane quando pequena e hoje já é avó, os filhos já foram para a missão. Mente S.A., um canal maravilhoso, né, do meu neto Moroni. Minaz, meu filho, que está sempre lá. Paloma Schoen, da Noruega, né? Daene, minha sobrinha linda, e Ana Benevides, também minha sobrinha. Queridos e amados, nós amamos vocês. Eu amo demais. E eu tô sempre procurando ver o que eu posso fazer. Esse final de semana foi meio... Eu gravei bastante coisinha louca aqui, todo mundo aqui, aquela bagunça, para que vocês possam ver. Até final de semana sai, tá bom? E um beijo bem grande. Mas para terminar o nosso pensamento, como sempre, né? Do presidente Thomas S. Monson. Ele fala assim: caridade é ter paciência com a pessoa que nos decepcionou. Coisa difícil, não é? Caridade é ter paciência com as pessoas que nos decepcionaram. É manter a paciência, não é? E aí ele faz, é resistir ao impulso de se ofender com facilidade. É uma coisa que a gente faz, é se ofender com facilidade, né? Nós temos que ter assim uma couraça de aço, uma couraça espiritual, uma couraça de amor, que não ligar que as pessoas nos ofendam ou não gostem. Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, né? É aceitar as fraquezas e limitações. Então, cada um de nós tem fraqueza e tem suas limitações. E o outro, a mesma coisa, não é? Fraquezas e limitações. É aceitar que as pessoas como elas, realmente são. Não querer que elas sejam igual a gente, pensem igual a gente, não é? A gente tem mesmo essa, às vezes até na política, querer obrigar as pessoas a acreditar naquilo que eles acreditam, não é? Ou na cor que você gosta, ou na comida que você gosta, ou na forma de ser, não é? Eu gosto de ler livro, não, eu gosto de música. Não, mas você tem que ir lá para ler o livro, não é? Então, assim, aceitar as pessoas como elas são. É enxergar além da aparência física. É enxergar além da aparência física, porque eu gosto de fulano porque ele é bonito. Como ele é elegante, como ele é bonito, como ele se veste bem. Aquele cabelo é maravilhoso, aquele sapato é maravilhoso. Então fala que nós temos que enxergar além da aparência física, porque esses atributos que serão extinguidos com o tempo. É enxergar além da aparência física, os atributos que não se extinguirão com o tempo. Então, eu gosto de você enquanto você é bonita, enquanto você é jovem, enquanto você produz, né? Mas está ficando velha, já não gosto tanto, já não tenho tanto amor, já não tenho tanto respeito, já não tenho tanta admiração. Mas os atributos que eu tenho, que você tem, por sermos filhos do Pai Celestial, esses nunca vão ser extinguidos. Vão envelhecer conosco. Vão estar conosco na nossa vida. Então não podemos esquecer disso, não é? Eu sou amiga daquela porque ela é nova, porque ela é jovem, porque ela é importante. Não, mas nós temos que ver os atributos que jamais se extinguirão com o tempo. É resistir ao impulso de categorizar as pessoas. Resistir ao impulso de categorizar as pessoas. O que significa isso? Resistir aos impulsos de categorizar as pessoas. Aquela pessoa é muito feia, aquela pessoa é muito
sem sabedoria. Eu não gosto de falar a palavra burra. Agora, eu acho tão feia essa palavra, dizer você é burro, né? É uma pessoa que não tem muita cultura, que não gosta muito de estudar, é uma pessoa que fala errado, é uma pessoa que não se veste bem, é uma pessoa... não rotular as pessoas, não é? Nós temos esses costumes que nós possamos melhorar. Vou ler agora sem explicar. Caridade é ter aparência com as pessoas que nos decepcionaram. É resistir ao impulso de se ofender com facilidade. É aceitar as fraquezas e limitações de cada pessoa. É aceitar as pessoas como elas realmente são. É enxergar além da aparência física os atributos que não se extinguirão com o tempo. É resistir ao impulso de categorizar as pessoas. Esse é meu pensamento, dado pelo presidente Monson, que eu deixo com vocês nesta noite, de segunda-feira. Vamos preparar nossa reunião familiar, vamos fazer nosso lanchinho, vamos assistir nossos filminhos, geralmente filminhos da primária que nós assistimos, para depois descobrir o que está incluído ali naquele desenho. Amo vocês. Não se esqueçam, por favor, dê um like, compartilhem, comentem. Me deixa tão feliz quando eu vejo os comentários. E, por favor, peçam para se inscrever. Vamos chegar até o final de semana com 340 metas. Vamos lá? Beijo para vocês, uma boa noite, ó. Amo de montão. Beijo, tchau, até depois.